Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nova live da Sociedade Mineira de Coloproctologia, nossa live semanal de quinta-feira às 19 horas, são 19 horas em ponto. E hoje nós vamos conversar sobre a síndrome do intestino irritável, como lidar com ela, o que é essa síndrome e como saber mais sobre esse problema que atrapalha tanto a qualidade de vida das pessoas. E hoje nós vamos ter um convidado, uma pessoa que também é da nossa sociedade, chama Dr. Matheus Massaúde. Eu vou convidar ele aqui para participar com a gente, para a gente poder bater um papo e crescer junto num tema muito legal. Vamos convidar. Espero que todo mundo esteja bem, esteja com saúde. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, todo mundo se protegendo. Olá, Dr. Matheus, tudo bem? Tudo bom, Dr. Bruno? Boa noite, obrigado E pelo aí, como convite. estamos? Então, só para lembrar, gente, Dr. Matheus Massaúde é colega da Sociedade Mineira de Coloproctologia, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e vai conversar comigo, né? Eu sou o Dr. Bruno Juste e sou também da Sociedade Mineira de Coloprocto e da Sociedade Brasileira. Dr. Matheus, estava explicando para os nossos ouvintes aqui que hoje nós vamos conversar sobre síndrome do intestino irritável, como lidar com esse problema, né? Uhum. Então, eu queria primeiro que você desse as boas-vindas ao pessoal e a gente já começar a bater um papo sobre isso. Beleza. Boa noite a todos, né? Hoje a gente vai conversar, bem-vindos a mais uma quinta-feira de lives da Sociedade, que é uma iniciativa muito legal da Sociedade Mineira de Coloproctologia, né? Para abordar diversos temas, né? Que são relevantes e abordar isso de forma a ficar atraente e aumentar o engajamento e participação dos nossos pacientes nas doenças e, assim, na promoção de saúde que tem relação com o intestino, o reto, o intestino grosso, o cólon, né, o reto e o ânus. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, né, porque é uma, é uma afecção, né, uma doença, a síndrome do intestino irritável, que acomete uma parcela importante da população, né? Tem estatísticas que chegam até 15 a 20% de pessoas a nível populacional são afetadas em maior ou menor grau por essa síndrome. Né? Eu vou começar falando Fala pra rapidamente gente sobre como é que a gente é, né? poderia passar para as pessoas o que é a síndrome do intestino irritável, só para elas entenderem. Então, a síndrome do intestino irritável, talvez muitos já tenham tido alguns sintomas semelhantes ou conhecem alguém que tem, né? Não é incomum ter algum membro da família que tem, mas do que se trata? É uma síndrome que o principal marcador dela é uma dor abdominal. É uma dor abdominal crônica, né? Uma dor no abdômen, normalmente mais na parte de baixo da barriga, associada a alguma alteração, seja da frequência, né? Ou a pessoa é constipada, ou tem diarreia concomitante, ou às vezes um misto, aquela pessoa que alterna entre ter o intestino preso ou ter episódios de diarreia, né? E isso tem alguma relação com essa dor. Isso é muito importante que você falou, porque todos esses sintomas são muito inespecíficos, né? Todo Exatamente. paciente, um dia ou outro, toda pessoa vai experimentar uma diarreia, uma constipação, um desconforto abdominal. Mas o que Exatamente. talvez seja mais importante para a gente entender é que são sintomas que, igual você falou, crônicos, sintomas que persistem. Exatamente. Né? A gente precisa Persistente. disso para fazer o diagnóstico. Inclusive, assim, como é importante falar sobre isso, né? A cronicidade, assim como a presença da dor e dessas alterações, é também um critério essencial para o diagnóstico, né? E E ela... é interessante, desculpa se eu te interrompi, pode falar. Não, não pode, Eu só claro. ia te falar assim que é interessante a gente saber o seguinte: todo mundo pode ter? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ter, mas é mais comum em pessoas mais jovens, né? Mulheres costumam ser mais acometidas do que homens, mas qualquer pessoa pode ter. O que vai mudar, né, vai ser a nossa abordagem dependendo da pessoa, porque de acordo com a idade, com outros fatores, né, que nós vamos lançar a mão de mais exames, né, na elaboração desse diagnóstico, talvez exclusão de outros diagnósticos, do que em outros casos, né? O interessante disso que você falou é essa questão
da gente usar os critérios a nosso favor, né? Mas muitas vezes existem sintomas que podem ser sinais de outras doenças, doenças orgânicas, Exatamente. e que a gente precisa de pesquisar, né? Exatamente. A gente, mesmo que o paciente se encaixe nos critérios, né, que é importante frisar, né, para quem está ouvindo a gente hoje, que o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é um diagnóstico clínico, né, baseado especialmente na anamnese, na conversa com o nosso paciente, mas também a gente não pode ignorar esses sinais. Então, assim, aquele paciente que se apresenta com sangramento, né, pelo ânus, ou aquele paciente que já tem mais de 45 anos, por exemplo, ou paciente que tem casos de câncer de intestino na família, tem que ter um tratamento diferenciado também, e não podem ficar só nesse diagnóstico fechado, né? A gente precisa pesquisar e excluir, né? Tomara, na maioria dos casos, né? A gente sempre espera que não tenhamos doenças graves concomitantes, mas a gente tem que investigar elas também. É muito interessante. Primeiro, gente, agora que as pessoas já conseguiram entrar, sejam bem-vindos a todos. Quem tiver interesse de mandar perguntas para nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Enquanto isso, nós vamos bater um papo aqui, mas fiquem à vontade. A gente está sempre aberto a poder tentar esclarecer o máximo possível. Doutor Matheus, uma coisa interessante, então a gente tem esses critérios, né? E é importante a gente lembrar que a doença assim do intestino irritável, ela é o que a gente considera dos problemas funcionais, né? Então o paciente ele não tem, é obrigatório que ele não tenha uma doença orgânica, né? Um problema num órgão detectável para que a gente feche esse diagnóstico. Mas igual você falou, o diagnóstico ele não é de modo algum um diagnóstico transversal. Então a gente tem que acompanhar esses pacientes, são pacientes que normalmente precisam de tempo até a gente fechar completamente tudo aquilo que a gente quer organizar para ele, até porque não existe receita de bolo, né? A gente sabe que cada paciente vai ter que ser avaliado de maneira individual para que a gente possa escolher quais precisam de exames mais aprofundados, quais não precisam e como é que a gente vai daí para frente. Como é que é a sua rotina para conversar com esses pacientes? Assim, o que você acha que é importante a gente ter de informação sobre os sintomas desse paciente para a gente ir para o lado dos exames e ir para o lado de fechar o diagnóstico? Bruno, eu não sei, depois vou querer saber como você faz com seus pacientes também, né? Mas assim, tudo começa com uma história bem detalhada e completa, né? A partir desde os dados demográficos do paciente, né? Sexo, idade, caracterizar bem os sintomas, qual a frequência da dor, há quanto tempo isso acontece, se tem alguma associação com as evacuações de fato, né? Caracterizar, encaixar ele em um desses subtipos, se ele tem uma constipação predominante, se ele tem uma diarreia predominante, ou se ele tem um tipo misto, porque isso vai alterar o meu tratamento, né? Talvez vai alterar parte da minha prescrição para esse paciente. Me atentar sempre aos casos da família desse paciente de tumores, né? Do cólon e do reto também. E por fim, né? E a partir daí solicitar os exames que sejam necessários. É importante também frisar nessa conversa com o paciente, né, ver se nesse primeiro momento a gente já identifica algum fator estressor, né, e encorajar esse paciente a identificar esses fatores estressores, que podem ser, muitas vezes, são alimentos, né, alguns tipos de alimentos, às vezes são eventos na vida mesmo da pessoa, uma fase que a pessoa está passando, que a gente sabe que existe uma relação, né, do eixo cérebro-intestino, né, do sistema nervoso central com o sistema nervoso autônomo, uma das coisas mais importantes no primeiro contato, ou quando eu fecho esse diagnóstico com o paciente, é tranquilizá-lo e explicar para ele como que vai ser e o que assim, que lembrá-lo que é uma doença crônica, né? Mas que ele vai ter alguns períodos de piora, mas que ele vai conseguir ter um bom controle dos sintomas muitas vezes, e principalmente assegurar que, por mais que seja desconfortável, e nós sabemos que é muito desconfortável, né? Com certeza.
tranquilizar esse paciente que não é uma doença que vai interferir, assim, não é uma doença que vai colocar em risco a vida dele, né? Não Eu é uma acho que doença. Acho que isso é essencial e depois de uma conversa clara, vários pacientes já têm uma melhora, pelo menos parcial, dos sintomas antes até mesmo de iniciar o tratamento. Não sei se é o que você percebe também na sua prática. com certeza. Eu acho que uma coisa que é bom a gente sempre frisar, né, é que muitas vezes o paciente ele chega precocemente no consultório e Sim, com isso não deu tempo ainda de se fechar esse diagnóstico. E o paciente estando exatamente. obtendo as informações igual você falou, eu acho que é fundamental. A gente tem que separar, né, tentar pelo menos separar aqueles pacientes que têm os sinais que a gente chama de sinais de alerta, que a gente tem que procurar a doença, e Sim, aqueles que vão fechando os critérios diagnósticos. Mas o mais importante é dor. Muitas vezes o paciente chega no consultório com aquela história de que ele acha que tem síndrome do intestino irritável, ele leu sobre a síndrome do intestino irritável, sim, e muitas vezes ele tem uma constipação crônica funcional, ele tem uma diarreia que precisa de ser investigada, e muitas vezes a dor não é o fator importante, só que o desconforto abdominal ele é fundamental para a síndrome. E essa sim, dor ela pode ser incapacitante no paciente. Então, muitas vezes, o sim, paciente chega no nosso consultório muito assustado, é um paciente que muitas vezes ele já tem um estigma de um diagnóstico de que ele tem um problema psicológico e que ele descarrega tudo no intestino. E muitas vezes a gente sabe que o paciente com uma síndrome psicológica e com um estado de estresse emocional muito importante, ele vai desencadear a crise. Mas não necessariamente está sendo a causa daquele problema, né? A gente tem outros fatores envolvidos, igual você falou, tem os neurotransmissores, né? Do eixo neurogástrico, neurointestinal. Na verdade, a gente não tem sim. um eixo próprio assim, mas a gente tem os neurotransmissores predominantes no intestino. Mas eu acho que isso é muito importante, porque você já começou a falar de um outro assunto que eu ia discutir com você, que é, a partir do momento que a gente começou a suspeitar e começou a fazer esse diagnóstico e fechar esse diagnóstico no paciente, eu sempre tento fazer uma anamnese bastante voltada para os eventos e os estímulos gatilho da crise. A gente sabe que Exato. a crise ela é cíclica, né? Então ela fica indo e voltando, geralmente com ciclos aí de 6 meses a 10 meses, principalmente quando o paciente está mais estressado, ele está com piora, uma baixa de autoestima, de qualidade de vida, mas a gente sabe que existem alimentos, existem alguns tipos de de hábitos que podem induzir ao sintoma, né? O que você assim, observa na sua prática que tem mais relação com a indução dos sintomas nesses pacientes? O que eu percebo muitas vezes, né, e que é extremamente comum não só para essa condição, mas para várias outras, e é comum no nosso consultório, né, porque nós faz parte da nossa entrevista, né, da nossa conversa com o paciente, perguntar sobre os hábitos alimentares. Então, muitas vezes são pacientes que têm um elevado consumo de alimentos à base de trigo, como, por exemplo, o pão francês, né, o pão de sal, é super comum. Uma baixa ingesta de fibras, muitas vezes uma hidratação inadequada, e também o consumo de leite. Não necessariamente os pacientes com síndrome do intestino irritável têm concomitantemente uma intolerância à lactose. Muitos pacientes até acham que têm, mas nem todos têm. Mas existe como se fosse uma sobreposição dos pacientes com intestino irritável terem também uma baixa tolerância a alimentos que contêm glúten, né, e também aos alimentos que contêm lactose. Então, eu costumo, pelo menos de certa forma, fazer um teste terapêutico, né, pedindo para esses pacientes reduzirem a quantidade de ingestão desses alimentos. Muitas vezes eu suplemento fibra, né, para ajudar no hábito intestinal, especialmente naqueles pacientes mais constipados, e sempre fibras solúveis, porque as insolúveis podem piorar o quadro desses pacientes, né? E, bom, e reveja Não, esses hábitos alimentares. você já incluiu tanta coisa importante aí que nós vamos ter que ir mais devagarinho um pouquinho. Vamos muito devagar. Eu me Eu achei empolguei. muito interessante isso que você falou e que você reforçou, que apesar dos pacientes terem uma sensibilidade
mais frequente ao leite, ao glúten. Existe um estigma muito grande hoje que todo mundo é intolerante a glúten, todo mundo é intolerante à lactose, e não é esse o caso. Mas a gente sabe que esses alimentos, e também alguns alimentos vegetais, que a gente chama de FODMAPs, né, que são os oligosacarídeos fermentáveis, eles têm uma tendência a serem mais fermentados pela microbiota intestinal, então eles causam mais gases e aumenta o conteúdo líquido do intestino, que aumenta a pressão dentro do intestino. E esses pacientes da síndrome do intestino irritável, eles têm uma sensibilidade maior a isso, né? Então, assim, eu acho que o teste terapêutico ele é super válido. Eu acho que eu tento sempre, eu falo com os pacientes que é muito difícil, mas que eu acho muito importante fazer um calendário da dor. Tentar colocar no dia a dia aquelas épocas em que ele fica pior, o que ele comeu no dia anterior, daquela dor que foi induzida. É difícil para o paciente fazer isso muitas vezes essa relação é difícil, mas o autoconhecimento frequentemente diminui a necessidade de dietas muito restritivas. Porque se a gente sabe que ele não é intolerante a todos os alimentos, mas a algumas classes, a gente vai conseguir direcionar o tratamento para isso, né? Sem dúvida. Eu achei muito legal isso. E o que você pede de fibras aí? Quais são as fibras que você mais gosta de passar? São suplementos artificiais ou é fibra natural mesmo? Muitas vezes eu lanço mão dos suplementos artificiais enquanto o paciente faz essa transição de uma mudança de hábito alimentar mesmo, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil mudar da noite para o dia, né? De assim, um dia comer macarrão e no outro comer um prato de salada, né? Exatamente. Isso vai com o tempo. Então, muitas vezes eu lanço mão de suplementos, né? Muitas vezes em pó. Eu gosto muito de usar Psyllium, né? Que é o Metamucil, que é um dos que tem mais evidência a favor, né? Para intestino irritável, né? E depois, quando o paciente consegue uma mudança alimentar de modo a ficar com uma boa ingesta de fibras, muitas vezes eu suspendo, porque aí não tem mais necessidade dele A pessoa já sabe o que pode e o que não pode. Né? Uma coisa interessante. Desculpa, só que você levantou a questão dos FODMAPs e a gente também não pode ser indiscriminado em quais vegetais o paciente pode comer, né? Achar que todos são bons. Inclusive, alguns vão eventualmente ser identificados como gatilhos também. Exatamente. Dois comentários aqui. A Edna comentou que assim, existe muito tabu em relação ao intestino, que isso é muito importante a gente conversar sobre intestino. Eu acho que essa conversa semanal nossa aqui tem feito justamente isso, que ela teve uma tia que teve câncer de intestino e que demorou de fazer o diagnóstico por causa disso. Então, assim, a gente tem que pensar no intestino sempre. O intestino ele é muito importante do ponto de vista de geração de doenças, geração de sintomas. E um outro comentário, eu perdi o nome da pessoa, mas que falou sobre mandar para nutricionista para fazer uma dieta de low FODMAPs. É muito importante a gente lembrar que os FODMAPs eles são importantes na indução de sintomas. A dieta FODMAP ela não é uma dieta em que você pode continuar por longos períodos na restrição total. Então porque você pode ter déficits nutricionais. Então o acompanhamento da nutrição é muito importante. Uma nutróloga e um nutricionista fazem toda a diferença. Eu acho que a gente ter uma equipe multidisciplinar, pessoas que a gente confia, ajuda muito, né? Para a gente poder abordar tudo sem ter nenhum déficit para os pacientes. E me conta uma coisa. Tem algumas coisas além da dieta que o paciente pode fazer, que você acha assim, atividade física, outras maneiras de melhorar essa relação com o intestino para lidar com a síndrome? Sem dúvida, porque a gente sabe que em relação aos neurotransmissores, né, a atividade física vai de certa forma atuar aí, né, na redução do estresse, num bem-estar geral maior, que tem também relação com a melhora dos sintomas. Então, sair do sedentarismo, começar a praticar atividade física regular, também faz parte, né? E é algo que eu falo não só para os pacientes de intestino irritável, mas para todos os pacientes, que acho que, apesar de sermos especialistas em tratamento de doenças do intestino, né? Nós somos médicos, né? E de certa forma, a gente tem que promover também a saúde nos nossos consultórios.
né? Então, eu falo isso para todos os pacientes e para esses pacientes do intestino irritável, eu friso que isso vai ser uma das várias coisas, né? Porque é uma abordagem muito multifatorial que vai levar à melhora dos sintomas deles. Então, é Acho, alimentação, atividade física, né? Qualidade do sono, tentar reduzir os gatilhos, tanto alimentares quanto sociais ou relacionados ao trabalho, por exemplo, né? Tentar reduzir o nível tabagismo, de estresse, tabagismo, tudo isso vale a pena, uma né? Como hidratação adequada, né? Sempre lembrar que o líquido é o solvente, né? O lubrificante do nosso organismo, então eu acho exatamente, importante, não é sem só dúvida. bebida alcoólica, não. Essa aí nós vamos ter que evitar o excesso. Não, isso é só de vez em quando. E uma coisa interessante também é não ficar muito tempo em jejum. Esses pacientes, quando eles têm um tempo prolongado de jejum, quando eles ingerem algum tipo de alimentação, eles têm um estímulo do reflexo gastrocólico mais intenso e isso pode gerar a indução da dor, né? Sim, Tem sem um dúvida. outro colega aqui, o Mário, perguntando: 3 dias atrás fiz uma enterotomografia do meu intestino. Qual é a função desse exame? E ele pode ser uma opção no diagnóstico de 100%, com 100% de resultados concretos? O que você fala aí, Matheus? Essa aí sobre Olha, propedêutica. 100% em medicina é complicado para começar, né? Eu vou começar pelo 100%. Mas esse exame, né, seria se o solicitante, né, seria um exame pensando em excluir uma doença inflamatória intestinal. E no meu caso, particularmente, acho que o Dr. Bruno vai concordar comigo, não seria uma propedêutica inicial para um paciente com síndrome do intestino irritável, né? Mesmo aqueles com alguns sinais de alerta. Né? Seria uma propedêutica mais bem indicada num paciente, por exemplo, já com diagnóstico de uma doença de Crohn, para a gente avaliar um acometimento de intestino delgado. Né? Mas nesse caso, não daria o diagnóstico, como a gente comentou no começo da live, né? O diagnóstico do Uhum, intestino irritável é clínico. Né? Os exames que exatamente. a gente mais lança mão, falando em propedêutica, aproveitando, são para aqueles que têm indicação, né? Seja por idade, histórico familiar ou presença de sinais de alarme, né? Sangramento, perda de peso, seria a colonoscopia, né? Naqueles pacientes que têm diarreia crônica associada, a gente também pode pesquisar doença celíaca, né? E em alguns casos também fazer o teste de hidrogênio para intolerância à lactose, de expiração de hidrogênio expirado. Eu acho que Eu acho é que eu dei exatamente isso. uma Assim, passada geral aí na propedêutica. é. A enterotomografia, ela é um método diagnóstico, um método importante, mas que ele tem Uhum. muito mais relação com a suspeita de doenças inflamatórias intestinais, de doenças do intestino delgado, do que propriamente a síndrome do intestino irritável. É lógico Exatamente. que se tiverem os pacientes estiverem com algum sintoma daqueles que a gente falou de alerta, a gente vai seguir por esse caminho, né? Uhum. E eu acho extremamente importante a gente também falar um pouquinho de probióticos, né? Que eu acho Sem dúvida. que também tem um fator aí que ajuda nos pacientes. O que você acha? Eu acho, assim, com certeza acho que tem uma ajuda e a gente está tendo cada vez mais evidências sobre isso, né? Que a microbiota é, de certa forma, alterada nos pacientes de intestino irritável. Tanto é que muitos pacientes abrem um quadro de intestino irritável após uma gastroenterite, né? Aguda, muitas vezes, que modificou a microbiota de alguma forma desse paciente. Então, tem valor, tem muitos pacientes que apresentam melhora com o uso de probióticos, né? A gente sabe que dos vários disponíveis, aqueles que contêm algumas espécies de bifidobacterium e alguns lactobacilos são os que mais têm benefício para esse grupo de pacientes, né? Tanto em melhora do hábito intestinal, quanto principalmente em alívio da dor e do excesso de gases, né? Que é outro incômodo importante desses pacientes. É muito interessante. Nessa questão do microbioma, a gente vai estudando sobre isso, vai vendo que realmente você tem uma predominância de determinados tipos de micro-organismos na população bacteriana, na população intestinal dos pacientes com síndrome, da síndrome do intestino irritável, ela é diferente de outros pacientes. Os probióticos, às vezes, têm um resultado excelente, mas nem todos. Nem O todos. que eu acho que a gente tem que ressaltar
é justamente que não existe receita de bolo para esses pacientes, que cada caso frequentemente vai ter que ser analisado e a gente vai ter que ver a resposta. Tem paciente que ele volta e é frequente, né? Você, Matheus, sabe muito bem sobre isso, que chega pacientes com pastas de exames, fizeram exames anuais, assim, excessivamente, e que muitas vezes a gente vai chegar num ponto de falar com eles, na verdade você não precisa de mais exame, a gente tem que tentar direcionar para aquilo que está te induzindo a sofrer. Né? Então eu acho que aprender isso, e eu falo muito essa questão do autoconhecimento, porque eu acho que isso ajuda demais os pacientes. Um outro colega aqui nos perguntou, o Matheus, se kombucha é bom. O Gabriel, você gosta da kombucha? Eu não sou fã, não. Nem do, nem do sabor, nem para tratamento de intestino irritável. Faz Não parte sei do arsenal ele, de tentativas não medicamentosas, né? Mas assim, ele tem algum componente probiótico, né? Mas é mais uma bebida mesmo do que um tratamento propriamente dito. Pelo menos assim, exatamente. Aqui, ó, eu a não Júlia utilizo falou no aqui, meu ó, dia a sou a dia, não. rainha das caixas de pastas de exame. Tem paciente que chega lá no consultório que já tem até índice, de tanto exame que já Tem, fizeram. tem os Eu acho isso muito vendedores. interessante. Agora tem tratamento, né, Matheus? Às vezes a gente precisa de entrar com remédio também, né? Sim, tratamento medicamentoso também, né? Aí a gente tem algumas classes de medicamento, né? Que a gente vai usar justamente de acordo com o predomínio, né, da diarreia ou da constipação desse paciente. Mas para boa parte dos pacientes a gente vai lançar aqueles medicamentos, né, que a gente engloba como antiespasmódicos, né, que tem uma grande variedade no mercado. Eventualmente a gente vai utilizar alguns laxativos osmóticos. Agora foi lançado o Amitiza também para ajudar entrou no mercado brasileiro, né? Que já era disponível nos Estados Unidos há um tempo, o Amitiza, para tratamento de pacientes muito constipados. Eventualmente, apesar de alguma resistência, a gente usa em doses baixas, né? Não para tratar doses subterapêuticas para tratamento de depressão, mas que tem benefício, a gente usa alguns antidepressivos, né? É isso. Em especial os tricíclicos naqueles pacientes com diarreia importante. Até a Ju Carneiro aqui falou sobre os gases induzirem sintomas e a utilização de glutamina, né? Eu acho que em casos selecionados, com certeza, Com certeza. tem a sua indicação. E os gases realmente são indutores do sintoma, e esses pacientes manifestam sofrimento com quantidade de gás muito menor do que outros pacientes que não sentem nada, né? Essa questão da escolha terapêutica é muito interessante. Quando a gente chega no nível da utilização dos antidepressivos, o paciente assusta, né? Fala assim, então agora é que meu problema é psicológico mesmo. Mas na Não é verdade bastante não. resistência. É porque os antidepressivos em doses baixas, eles têm ação no sistema nervoso central, ajudando a gente a controlar, né, os sintomas, mas é uma dose que praticamente é um terço da dose que utilizaria para depressão. Então, assim, na verdade, ele tem um outro objetivo e não deve ser considerado aí um fator estigmatizante, né? Mas, ô Exatamente. Matheus, vamos para a última pergunta aqui. Vocês têm experiência com o uso da osteopatia no tratamento da síndrome do intestino irritável? Essa pergunta é diferente demais, né? Fala aqui com Essa a gente. pergunta aí, eu vou responder com sinceridade, doutor Rodrigo, que eu não tenho. Vou perguntar se o doutor Bruno tem. Essa daí eu vou te falar também que eu não tenho. Eu acho assim, as dores crônicas, né, os pacientes com dor crônica, com fibromialgia, tem uma incidência aumentada de sintomas da síndrome e diagnóstico da síndrome, mas assim, a experiência utilizando esse tratamento associado, eu vou te confessar que eu também não tenho não. Mas, ô Matheus, foi um prazer te ter aqui. A Foi gente um prazer, geralmente Bruno. tenta sempre manter os 30 minutos de live para a gente poder sempre estar junto e tendo tempo de conversar, mas também não cansar o pessoal. Então, assim, eu queria agradecer muito sua presença. Você vai ser convidado outras vezes, com certeza. A gente vai Agradeço o sempre manter convite, aqui atualizado o pessoal, porque eu acho que é conhecendo que a gente perde o estigma e o medo de diagnóstico das doenças, né? sem dúvida. Foi um prazer, Bruno. Boa noite a todos.
Gente, então, boa noite a todo mundo. Quinta-feira que vem nós estamos de volta com a nossa live aqui da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Qualquer dúvida ou interesse de assuntos específicos que você queira, por favor, coloque no nosso perfil do Instagram, que a gente vai tentar sempre fazer um tema relacionado ao que vocês querem, ok? E também, quem não teve tempo de assistir a live inteira, nós vamos disponibilizar no IGTV daqui a pouquinho. Um abraço para vocês e até um bom final da semana aí para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, Bruno. Boa noite.